Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha. Come Lord Jesus, Maranatha. come Lord Jesus, Maranatha. come Lord Jesus, Maranatha. come Lord Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. vieni Signor Gesù, Maranatha. vieni Signor Gesù, Maranatha. vieni Signor Gesù, Maranatha. vieni Signor Gesù, Maranatha. Leibaju Jesu, Maranatha. Leibaju Jesu, Maranatha. Leibaju Jesu, Maranatha. Leibaju Jesu, Maranatha. Param Yeshua, Maranatha. Param Yeshua, Maranatha. Param Yeshua, Maranatha. Param Yeshua, Maranatha. Matar nossos deuses. Em que Deus acreditar? Por José Maria Mardones. Editora Ave Maria. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Se é possível via Pix, apoia-se vaquinha, qualquer moedinha será muito bem-vinda. Assim como é possível comprar livros que chegam até mim pela lista da Amazon, todos os links, Pix, etc. estão no descritivo. E também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, gerem engajamento, porque tudo isso faz diferença. Isso faz com que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante e assim o oferte a mais pessoas, levando o conhecimento mais longe e também possibilitando a ampliação do meu trabalho. A todos que aqui estão, muito obrigada. Uma ótima escuta. Capítulo 5. Do Deus externo ao Deus que nos rodeia. Situar Deus fora de nós é outra imagem frequentemente usada por muitos cristãos. Deus está no além, longe fora, distante e externo a nós. Esse extrinsecismo ou externalismo da figura de Deus tem graves consequências para a relação com Deus. Permanece afastado e fora de nós. Às vezes entramos em contato com Ele por intermédio de pessoas, lugares, coisas, ritos, orações que têm um caráter sagrado, mas o próprio Deus está e parece longe. A consequência é uma vida distante de Deus e de tudo que tem a ver com Ele, ou, quando muito, com contatos esporádicos com Ele. A espiritualidade assumiria outra dimensão se Deus vivesse como aquele que nos envolve e penetra, como a intimidade mais íntima a nós mesmos. Conceitos um pouco mais difíceis, como o da revelação ou comunicação de Deus, que usamos muito, mesmo sem saber, poderiam ser entendidos de uma maneira distinta. Este capítulo é muito importante porque, novamente, nele se fala muito da representação adequada e madura de Deus.
o longo caminho do Deus externo. Há um gesto que se repete. Quando damos um nome a Deus, muitos crentes se voltam para cima e para fora. Deus está nos céus. E o que era uma frase para evitar nomear o sacrossanto nome de Deus, degradou até assinalar um lugar externo, distante e desconhecido do firmamento. E o que era e é um símbolo muito sugestivo que aponta para a transcendência do divino, quer dizer, um mais além de tudo, se transforma em um vulgar assinalar, uma vaga indicação entre as nuvens. Depois veio Yuri Gagarin, o astronauta russo que tomou literalmente a expressão e disse com orgulho tecnológico, não isento de simplismo, que não havia encontrado Deus lá por cima. E continua havendo uma catequese e uma pastoral que usam e abusam da indicação espacial, se não em um sentido regionalista e vulgar, ao menos na representação de Deus estando fora de nós. Não é estranha que algum humorista gráfico de jornal de grande tiragem recorra persistentemente à imagem de Deus como alguém, o grande olho vigilante do universo, fechado em um triângulo trinário, que plana sobre o mundo, fora dele, como o policial externo que observa os homenzinhos sobre a face da terra. Essa imagem é muito negativa. Coloca Deus fora do mundo, externo aos seres humanos, afastado deles, além de observador, vigilante e policial do mundo. Com essa imagem de Deus persiste a ameaça, e teremos um Deus afastado, por cima do mundo, fora da nossa realidade mundana, muito soberano, mas muito pouco implicado nas coisas humanas, que olha de longe. Esse Deus distanciado e que distancia, externo e que se aproxima só em alguns momentos especiais da vida, impõe um tipo de tratamento, o de um senhor muito aristocrático, que é preciso saudar à distância com luvas brancas muito finas e delicadas. Não é um Deus de trato diário e normal, mas para ocasiões festivas. Há algumas consequências. Na oração, esse Deus, situado fora, pede que nos dirijamos a alguém distante, importante, que além de respeito, exige que atraiamos a sua atenção. Será uma oração que busque nos fazer ouvir. O esforço principal parece que estará orientado a conseguir captar a atenção desse Deus distante. Consequentemente, a relação com Deus será de quem fará uma visita importante. Falarei com Deus. Pode ser no templo, nos sacramentos, na visita ao Santíssimo. Neste momento lembro de Deus e me encontro com Ele. No resto dos momentos de minha existência, Deus corre o perigo de permanecer de fora, exterior à minha vida. Até mesmo quando visto da parte de Deus, se diz que Ele me visita, vem a mim, etc. Parece que o faz vindo de longe, de fora, e entra em mim. Há toda uma maneira de falar que reflete esse imaginário do vem, chega, vai, que sugere que antes não estava, e agora sim. No fundo desse imaginário a respeito de Deus, se detecta uma concepção objetivista do sagrado. Quer dizer, Deus aparece localizado, ainda que seja vagamente, como fora de mim, do mundo, da vida. Ou melhor, pontual e precisamente localizado em lugares geralmente sagrados, templos, sacrário, cálice, em determinados momentos ou tempos, o domingo, as festas, a Semana Santa, o Natal, a missa. Devemos corrigir essa imagem de Deus. Já que se trata de imaginário, temos de colocá-lo dentro de nossa vida e no centro de nossa existência. Precisamos nos sentir envolvidos e abraçados por Deus desde a raiz de nossa existência. Voltamos a nos encontrar por esse caminho com algumas ideias já enunciadas que aparecem agora a partir de um ponto de vista mais da relação com Deus ou da espiritualidade. 2. Deus dentro de mim e de tudo. A imagem do Deus dentro de nós e de toda a realidade
encontra no Novo Testamento representações muito qualificadas. Vamos nos referir brevemente a 2 lugares indicativos, onde essa representação alcança uma ênfase especial. A. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Em primeiro lugar, podemos citar Paulo, apresentado por Lucas nos Atos dos Apóstolos. A passagem dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, é bem conhecida. O contexto em que se situa também. Paulo, o apóstolo, que se afligia ao ver a cidade de Atenas povoada de ídolos, punha-se a discutir não somente na sinagoga, mas na praça pública com os que ali passavam. Temos indicações até mesmo de que alguns filósofos epicureus e estoicos conversaram com ele. Desta maneira, Paulo adquiriu notoriedade, e então levaram-no ao Areópago, que era a praça maior, onde os atenienses debatiam as questões mais importantes e tudo o que chamava a atenção. Paulo adota uma postura retórica e, para especificar a sua fala, faz uma observação de sensibilidade intercultural. Homens de Atenas, em tudo vos vejo muitíssimo religiosos. Percorrendo a cidade, considerando os monumentos sagrados do vosso culto, encontrei também um altar com esta inscrição: Ao Deus desconhecido. Por trás desta exposição e aproximação, com a finalidade de captar a benevolência dos ouvintes, Paulo faz um anúncio chamativo. O que adorais sem o conhecer, eu vô-lo anuncio. E na continuação, vem uma declaração que é uma maneira de apresentar e entender a Deus, que podia ser participado por seus ouvintes, especialmente os estoicos. 1. A unicidade do Deus Criador. O Deus que fez o mundo e tudo o que há nele. 2. A autonomia divina. 3. A procedência de todos os homens de uma mesma linhagem. 4. O governo do mundo e da história. Quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. 5. Que todos o busquem e o encontrem. Procurem a Deus e se esforcem por encontrá-lo. Finalmente, acrescenta uma famosa afirmação que supõe uma mudança mental e imaginativa em relação ao Deus externista ou situado fora. Depois de tudo, Ele não está longe de cada um de nós, porque é nele que vivemos, nos movemos e existimos. O Deus apresentado por Paulo não está fora nem distante. Envolve-nos. Deus é o grande envolvente. Antes que K. Jasper o dissesse, Paulo e tantos místicos de todas as religiões já tinham notado. Não vivemos fora de Deus. Ele nos inclui e abraça. Deus, ele não está distante, senão que se estende por todo o existente. Tudo está atravessado, penetrado por essa realidade que contém e sustenta o que é existente. Cabe visualizar uma imagem diferente daquela do olho no centro do triângulo, observando de fora os seres humanos. A de um mundo e um universo inteiro em Deus, abraçado por Ele, penetrado inteiramente por Ele. Com todas as imperfeições que implica qualquer representação do divino, esta faz mais justiça ao que Paulo e a experiência de todos os homens profundamente religiosos tiveram. Deus não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Esse Deus apresentado por Paulo é da nossa família. Melhor, somos sua estirpe. Dirá, citando um poeta grego do século III a.C., chamado Arato. Ser da estirpe ou da família de Deus quer dizer que somos de algum modo divinos, imagens de Deus, na linguagem do Antigo Testamento, e filhos, na expressão do Novo. Não estranha que místicos cristãos como Ângelo Silésios
Diga que se sinta totalmente divinizado com ele. Aproveitemos para recordar e recuperar, a partir dessa perspectiva, o que foi dito anteriormente a respeito do modo da presença de Deus no mundo. Deus não está como os objetos, situado aqui ou ali. Deus não se aproxima ou surge de vez em quando no cenário do mundo. Deus está permanentemente unido a tudo o que existe. Melhor, tudo o que existe vive e permanece nele. Deus não vem e se vai. Nós estamos arraigados em Deus. É o fundamento de tudo. Daí a bela intuição do filósofo Zubiri. Estamos religados. O ser humano é um ser que tem ligações, vínculos, ataduras, nada menos que com o fundo radical da existência, que chamamos Deus, diante da concepção de Heidegger, segundo a qual estamos atirados para a existência, vinculados radical e constitutivamente com Deus. Por essa razão, Zubiri pode dizer belamente que o homem não necessita chegar a Deus. O homem consiste em estar vindo de Deus e, portanto, sendo nele. De uma forma mais religiosa, mística, faz 20 séculos que Paulo de Tarso nos fala a esse respeito. B. O Espírito. Deus em nós. O segundo texto a que queremos fazer referência é de São João. Situa-se no famoso discurso de despedida que ele situa na última ceia. O evangelista, valendo-se de que Jesus está se despedindo, trata de comunicar a seus discípulos que os deixará sozinhos, mas vai enviar-lhes um protetor, um vigilante, um advogado, um defensor, um acompanhante permanente. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. E logo em seguida faz uma afirmação grandiosa e surpreendente. Vós o reconheceis, porque vive, e estará convosco. Outras traduções, como a Bíblia de Jerusalém, difundem porque mora convosco, e está ou estará em vós. Não estamos sozinhos. Não estaremos nunca sozinhos. Deus mora em nós e está ou estará conosco. É a consequência de nos ver em Deus, abraçados e penetrados por Deus. Deus nos habita. Isto é uma imagem a mais para nossa representação de Deus, ainda que todas sejam insuficientes e necessitadas de correção. Deus não está fora, mas dentro de nós. Vive e mora em nós. São João denomina essa experiência de Deus, habitando e possuindo-nos desde dentro, de Espírito Santo. O evangelista João e também os sinóticos, em suas afirmações pascais, asseguram-nos a presença do Espírito do Pai e de Jesus. E, no fundo, percebe-se uma situação não restrita somente aos cristãos, mas generalizada a todo ser humano e a toda a criação. O Espírito de Deus, Deus em nós, mora e vive em nós. E novamente São Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículos 11 e 12, nos apresenta o Espírito habitando em nós, lutando para se manifestar em nós e em toda a criação. 3. Algumas reflexões sobre o Deus dentro. Nesse processo de alteração do nosso imaginário, não basta uma mera troca de imagem de Deus. Não se trata unicamente de substituir o Deus fora por um Deus de dentro. Já mencionamos anteriormente que toda imagem de Deus tem muito de imperfeito e inadequado. Quer dizer, o que importa é captar por trás da correção da imagem de Deus. O que importa é captar por trás da correção da imagem de Deus o dinamismo para onde tende e aponta a correção, mais que somente trocar de imagem.
Quem troca de imagem, mas não entende o seu motivo, em seguida voltará a fazer um fetiche com a nova representação. O importante é entender para onde vai a mudança de imagem. Uma vez dito isso, vejamos algumas das implicações ou consequências que acarreta a nova imagem de Deus. Assim, sentiremos a vantagem da alteração e também alguns perigos que são sempre latentes em toda a representação de Deus. A recuperação do Espírito Santo. Deus não está fora de nós, mora e está em nós. Dizíamos há pouco que a tradição do Novo Testamento denomina Espírito Santo, Espírito de Jesus e do Pai, a essa experiência dos primeiros cristãos. Parece-me muito importante perceber que o Deus, que não está longe de nós, que vive e mora em nós, que nos acompanha sempre e será sempre nosso companheiro, é chamado de o Espírito. Podemos dizer, com palavras que circulam hoje pelo nosso mundo religioso e de espiritualidade multicolorida, a energia, a vida, o impulso que anima tudo e todos é o Espírito de Deus. E foi muito bem visto por São João e por São Paulo que esse Espírito de Deus e de Jesus e do Pai é a nossa grande garantia, advogado, acompanhante, consolador. Ou dito com os símbolos, é fogo, chama, luz, vento, brisa. Algumas vezes enche de força nosso coração, outras vezes o consola e sustenta, outras o aquece e acende, e outras ainda o abre e o dispõe à comunicação, à escuta e à recepção. É uma presença real para quem crê, invisível e ausente para quem não crê ou sofre de surdez espiritual. É uma presença real para quem crê, invisível e ausente para quem não crê ou sofre de surdez espiritual. Em suma, o Deus que está dentro e não fora, que percorre toda a realidade e todo o ser, que nos abraça por dentro e por fora, nós o chamamos de Espírito Santo. Nada, portanto, há fora de Deus. Nada ocorre fora de Deus. Nunca estamos longe nem fora, mas sempre diante, nele, com ele. B. O Espírito fala ao nosso espírito. O que realmente estamos querendo dizer quando afirmamos que Deus está dentro e não fora? Falamos da interioridade, mas também de algo mais. Seria um novo empobrecimento ganhar a interioridade humana e despojar Deus de uma presença no mundo, por exemplo. A metáfora do dentro quer evitar, como estamos dizendo, o perigo da exterioridade e do distanciamento de Deus, porém não quer encapsular Deus na subjetividade ou na interioridade. Com São Paulo já vimos que a metáfora do dentro, significa, em primeiro lugar, estar e ser em Deus. Estamos com Ele por dentro e por fora. Deus é a realidade que nos envolve e nos penetra, nos sustenta e nos impulsiona. Toda a nossa vida se desenvolve em Deus. Podemos vislumbrar ainda mais a riqueza do que se sugere com a metáfora em Deus a partir da experiência cristã, de que é o Espírito quem nos permite gritar: Abba, Pai. O Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. O cristão São Paulo nos diz algo muito profundo e consolador. Devemos levar em consideração que o primeiro movimento de busca é do Espírito. Quando nos movemos para Deus, o mais fascinante é que, no mais profundo, o crente descobre que já havia sido encontrado, movido pelo Espírito Santo. Quando oramos, ou quando nosso coração se move para Deus, não importa de que maneira, esse movimento já indica que Deus está ou estava aí, em nós, por meio do Espírito. Sem nunca nos substituir, é preciso acrescentar, sem tirar o mínimo de nossa liberdade. Porém, já em nosso primeiro movimento para Deus, Ele está presente. Não há nenhuma substituição, somente o que o crente expressa como antecipação e dom do Espírito de Deus em nós e em tudo.
Não há nada de estranho que essa vivência se expresse também como pertencente à sua família, sua estirpe como deificação. Recebestes um Espírito que vos torna filhos. C. Intimidade e transcendência. A presença de Deus é tão penetrante que habita o mais recôndito de nossa intimidade. Santo Agostinho, que pode ser ouvido aqui no canal, a experimentou e expressou magistralmente quando disse que a presença de Deus era mais íntima que nossa própria intimidade. Na sequência, porém, expressou também que essa encarnação de Deus no mais profundo de nós mesmos não era uma maneira de posse ou aprisionamento de Deus. Sua liberdade é máxima. A experiência do crente é que, quando queremos reter ou aprisionar a Deus, ele nos escapa e o perdemos. Por isso, a experiência cristã diz, como assinalava Santo Agostinho, que Deus era superior ou mais transcendente que tudo o que possuo. Intimidade e transcendência são, portanto, as duas faces que se deve manter quando falamos da presença ou da encarnação de Deus em nós e em toda a realidade. Na vida espiritual, se costuma dizer isso, mesmo quando se orienta para um abandono ou desapego. Não tanto possuir a Deus, quanto deixar-se possuir. Não valorizar tanto o que eu busco ou amo a Deus, mas quanto Ele me busca e me ama. A vida espiritual consiste em uma formosa passividade, que é muito ativa e difícil. Deixar-se amar, prender-se por Deus. É o que na realidade significa o se oferecer ou se abandonar a Deus. Uma descentralização do eu, para que o Espírito de Deus nos invada por inteiro. D. A gravidez divina. É muito pouco acentuar a presença de Deus habitando o ser humano. Deus habita toda a realidade mediante seu Espírito. Daí que as expressões que denominam energia, vida, impulso, metáforas tomadas do mundo físico ou biológico, estejam voltadas ao Espírito. Sugerem uma presença dinamizadora em toda a realidade. Ajuda a entender a criação de Deus como um processo contínuo, algo que persiste e continua em nossos dias. Deus, para quem crê, não só é quem iniciou o primeiro momento da criação, tal como hoje os físicos o descrevem pela teoria do Big Bang, mas que, prosseguindo a visão de um cosmo em dinamismo evolutivo, se pode chegar a conceber esse mundo material como dinamismo. Hoje, o crente e o não crente ficam maravilhados diante do fino ajuste do universo. A quantidade de inumeráveis fatores que parecem ter sido ajustados para tornar habitável o universo, na feliz expressão de F. Dixon. A enormidade de tempo exigido, 10 bilhões de anos, necessários para que em um planeta se deem as condições que prepararam a aparição da vida do carbono e, posteriormente, a série de explorações e seleções, saltos, azar e necessidade que a aparição da vida, sobretudo a pensante, requer. Como diz a enunciação do chamado princípio antrópico, tudo parece como se a evolução estivesse esperando a aparição do homem. Essa visão tão extraordinária nos leva a pensar em uma criação que faça a si própria, na qual Deus é, para o crente, o agente impulsionador desse processo, mas que tem sua contrapartida na miséria moral apresentada pela vida dos humanos. Nosso mundo oferece uma imagem de desigualdade, miséria, injustiça, vítimas, sofrimento gratuito e evitável, que leva muitos de nossos contemporâneos a pensar se esse mundo não é um sonho ruim. Pois bem, quem pode contrapor as vantagens ou desvantagens, o maior peso da miséria diante do amor, para julgar digna ou indigna essa criação? Somente Deus.
Contudo, em São Paulo temos uma sugestão ou visão mística sobre esse mundo que pode nos proporcionar a maneira segundo a qual o crente pode olhar para esse processo. São Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículos 18 e 19, não deixa de advertir a respeito da miséria desse mundo e vê a humanidade como em processo e a caminho, aguardando ansiosamente que se manifeste o que é ser filhos de Deus. Essa humanidade abriga uma esperança. As vítimas, o fracassado, o não alcançado, suplicam, pedem para preencher esse vazio. Ver-se libertada do cativeiro da corrupção para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Essa situação da humanidade se assemelha para São Paulo a de uma mulher que está para dar à luz. Está gemendo com as dores do parto. É um gemido universal. Até mesmo os que possuem o Espírito gemem em nosso íntimo à espera da plena condição de filhos. Não é ousado dizer que São Paulo nos sugere ver a humanidade, todo o universo, como grávido de Deus. Ao realizar os exercícios espirituais, um participante, diante desse texto, teve a intuição de expressá-lo. Deus está grávido do mundo, sua criação. Deus é como o ventre materno no qual crescemos, nascemos, nos nutrimos, vamos nos fazendo a nós mesmos, seres independentes e livres, humanidade realmente humana. O mundo quer ser o que está chamado a ser, quer desembocar na plenitude de Deus, ser iluminado em Deus e para Deus. Enquanto isso, estamos gemendo com as dores do parto. Quem é a grande parteira dessa gravidez? O Espírito de Deus. É Ele quem nos acompanha, assiste, anima e nos impulsiona a realizar a esperança. Essa bela imagem de um Deus que leva em seu seio a humanidade e todo o universo e que quer que chegue à plenitude nele mesmo é uma visão atrevida e consoladora. Ajuda-nos também a representar a presença ativa do Espírito no mundo, fermentando toda a massa, até a partir do seu fracasso. Tirando, como diria Walter Benjamin, força da débil esperança das vítimas da história, não permitindo que os sonhos truncados dos seres humanos caiam no esquecimento. Na história, não há garantia de que esse final seja feliz, mas em Deus, sim. Podemos assegurar que nada de verdadeiramente humano se perderá. O Espírito de Deus é a garantia de que as esperanças de realização humana não serão definitivamente frustradas. O Espírito de Jesus e do Pai a asseguram. Somos convidados a dirigir um olhar sobre o dinamismo de fundo do nosso mundo, visualizar nele, nos acontecimentos sociais, políticos e culturais, a presença dinamizadora do Espírito. Todo o tempo histórico conhece essa presença. É preciso estar atento. Atua no dinamismo de todo ser humano, não como uma presença ou uma força ao lado de ou à margem, mas, como estamos dizendo, dentro da própria realidade. Então, atua no dinamismo de todo ser humano, não como uma presença ou uma força ao lado de ou à margem, mas, como estamos dizendo, dentro da própria realidade, sem nunca a substituir ou manipular. A isso, a teologia do Vaticano II chamou de sinais dos tempos, a secreta presença do Espírito viva e atuante em todo o ser humano, em todas as buscas dentro da inevitável ambiguidade da história. Por essa razão, exige atenção por parte do crente, discernimento, olhos e percepção fina a propósito da presença do Espírito de Deus nas mesmas batalhas ou nas lidas do dia a dia das pessoas. Toda uma visão de Deus no mundo e em nós, que leva consigo uma atitude espiritual de mística encarnada da presença atenta, ativa e transformadora no mundo.
4. A revelação de Deus a partir de dentro. Temos de dar o último passo importante. Se Deus é o secreto dinamismo de tudo que existe, se sempre estamos em Deus, se Deus está intimamente ligado, religação ao ser humano, então temos de alterar nossa ideia de revelação ou de comunicação de Deus com o homem. Novamente, temos de evitar imaginar uma separação entre Deus e o homem. Aqui o homem, lá fora, acima, Deus. Temos de corrigir a concepção muito difundida da revelação como uma série de intervenções de Deus desde lá fora e de cima. Essa ideia de revelação, com esse pano de fundo imaginativo, como muito bem disse a Torres Queiruga, leva consigo uma concepção extrínseca, milagrosa e isolada da comunicação de Deus. Parece, como diz Zubiri, que a revelação quer dizer falar de Deus ao foro interno e solene. Melhor, é preciso entender a manifestação de Deus a um ser humano implantado em Deus. Uma presença real e efetiva de Deus como realidade pessoal no íntimo de todas as pessoas. Tudo muito normal, dentro da enorme profundidade. Deus é uma presença que nos envolve. Só podemos pensá-la como pessoal. Está intimamente ligada a nós, como uma presença ativa no nosso íntimo. Esse Deus amor deseja comunicar-se o mais intensamente e a todos os homens. Como essa comunicação ou revelação de Deus chega a nós? A resposta mais coerente é mediante essa presença de Deus ativa em toda a realidade e em todo o homem. Manifestação da realidade divina no fundo do espírito humano, dirá um filósofo como X. Zubiri. A consequência, muito importante, é que Deus está se manifestando ou se revelando sempre a todo homem e em todo momento da história e em todas as formas históricas. E se manifesta ou se revela a passagem do humano, quer dizer, segundo a sua situação histórica, cultural, social e pessoal, concreta de cada um. Revela-se a partir de dentro, a partir de e nas mesmas buscas e esforços, pesquisas e intuições humanas. Aí mesmo o ser humano recebe a manifestação ou a comunicação de Deus. O crente poderá atribuí-la a Deus, o não crente ao próprio ser humano. Sempre com a extraordinária descrição de uma presença divina que não se impõe pela força. Novamente, teremos de insistir que a descrição divina leva a compreender a revelação sem violentar nada. Teremos de insistir que a descrição divina leva a compreender a revelação sem violentar nada. Os crentes percebem os saltos, as inovações ou o plus da revelação como um dom e presente, ao mesmo tempo o resultado de seu esforço racional e humano, de sua busca ou de seus dotes. Ninguém pode dizer ou assegurar que Deus lhe tenha falado, como também todos o podem afirmar. Deve-se imaginar, portanto, um Deus amor que está tratando de aproveitar, paciente, persistente e amorosamente, todas as ocasiões e os resquícios deixados pelo ser humano para comunicar-se com ele, para abrir-lhe os olhos, o entendimento e a disposição ao seu amor, sem violentar nada, sem substituí-lo nunca, com o máximo respeito e carinho. Presença interior de minhas buscas, preocupações, inquietudes, dores e prazeres, e assim em toda a realidade e em todas as vidas, em todas as buscas e em todas as inquietudes. Comunicação ou manifestação pelo caminho do amor, da oferta, do respeito e da liberdade, da exposição amorosa de si mesmo, jamais da imposição. Caminho do amor, não do poder. Agora se pode compreender melhor o que afirmamos no capítulo anterior. Deus não impõe nada de fora, nem mandamentos, nem prescrições morais de nenhum gênero. Tudo surge a partir de dentro, como fruto dessa comunicação de Deus a nosso espírito, que acontece na mesma busca humana.
Por esse motivo, a revelação não é algo que se aceite por obediência a uma autoridade, algo extrínseco, nem porque o disse Deus a Isaías ou a Jesus, mas como convencimento pessoal, livre, de que assim são e devem ser, portanto, as coisas. Ou seja, o que nos humaniza e nos faz livres. O que o autor quer dizer, aqui, não é por um convencimento retórico, mas sim de fato cardíaco. Não é da boca para fora, palavras vazias, mas sim daquilo que vem do coração. Há revelação em todas as religiões. Outra consequência importante que pensadores como Zubiri perceberam é que, em toda religião, de uma forma ou de outra, Deus sempre está se revelando ou se manifestando de alguma maneira. Em todas as religiões, há verdade religiosa, um lampejo daquela verdade que ilumina a todos os homens. Essa afirmação tem o aval do Concílio Vaticano II, em sua declaração sobre as relações da Igreja com as religiões não cristãs. Claro que nem todas são iguais. Há diversos graus de viabilidade, desenvolvimento histórico e de verdade. E ninguém possui totalmente o mistério de Deus, nem sequer o catolicismo. Todos apontamos para o mistério, ainda que digamos que há algo, como gostava de dizer Rahner, de irrebaixável ao fato Jesus Cristo. Por essa razão, o Concílio Vaticano II pede que sejamos respeitosos com as demais tradições religiosas e até mesmo que reconheçamos e guardemos e promovamos aqueles bens espirituais e morais que há nelas. Compreende-se que o cristianismo tenha promovido o encontro e diálogo entre as religiões. Disse que essa é a tarefa deste século. Estamos diante do início de uma aventura que promete ser longa, nada fácil e cheia de frutos. Um deles será, sem dúvida, o reconhecimento mútuo das riquezas que cada tradição abriga, como também suas limitações. Vislumbramos desde já que esse diálogo interreligioso produzirá uma relativização, mas também um enriquecimento de nossas imagens de Deus, sobre Deus, a possibilidade de nos abrirmos a novas maneiras de compreensão, uma ampliação do nosso horizonte diante do mistério de Deus. Perceberemos mais claramente nossos balbucios diante dele. 5. Orar é estar. A partir dessa concepção de Deus, nosso modo de relacionamento com Ele passa por uma transformação. Especialmente a oração aparece de uma maneira muito diferente e muito mais profunda. Se Deus não está fora, mas dentro de nós e abraçando e penetrando amorosamente toda a realidade, a oração muda muito. Não se trata de falar com alguém aí fora, distante, mas de me abrir, estar atento e escutar. Ou, sensivelmente, estar com essa presença amorosa que me habita. Santa Teresa d'Ávila, que pode ser ouvida aqui no canal, dizia que somos um castelo habitado. Isso é o que São João disse. Somos sua morada. E devemos viver com esse morador permanente que nos acompanha. Mais ainda, devemos recordar as palavras de São Paulo e, quando formos orar, alegrar-nos e até saltar de alegria, porque Deus já está ali nos buscando. Ficaremos com vontade de ir até Ele, porque seu Espírito antes já estava nos buscando. A oração consiste, fundamentalmente, em abrir-se a essa presença amorosa que está em nós, aceitá-la. Mais do que falar, devíamos calar, guardar silêncio, estar atentos e escutar. Mais que dizer muitas palavras, como nos diz Jesus, acolher cuidadosamente, com carinho, sua inabitação em nós. Lembremos que, quando dissermos a primeira palavra ou pulsar o primeiro sentimento,
O Espírito de Deus já estava aí. Ele tem muito mais desejo de estar comigo do que eu. Ele me busca mais que eu a ele. Definitivamente, ele me ama muito mais que eu a ele. Portanto, como dizem vários mestres espirituais de ontem e de hoje, a oração é um assunto para abrir-se suavemente, estar atentos a essa presença sua em mim e em toda a realidade, a ponto de dizer que me deixo encontrar e abraçar por ele. Finalmente, a oração é saber que Deus está e vive em nós. É simplesmente estar com aquele que sabemos que nos ama. A seguinte oração de Patty Lloyd o sugere muito bem. Abre aspas. Tu, que brotas dentro de mim, como uma fonte que não nasce de mim, porém que me molha e me rega. Tu, que brilhas dentro de mim, como uma luz que eu não acendo, porém que ilumina minha sala de estar. Tu, que amas dentro de mim como uma chama que não é minha fogueira, porém que põe fogo em todo o meu ser. Tu, silêncio íntimo, que não falas, porém que sem palavras colocas em minha vida a palavra que dá vida ao mundo. Tu, confidente invisível, diálogo, companhia permanente, que me tiras do anonimato das coisas e me faz ser eu. Seis. Para mudar a imagem de Deus. Ao final deste capítulo propomos, em forma de síntese e recordação, algumas expressões que nos podem ajudar nessa grande e interminável tarefa de nos auxiliar a ter uma imagem mais apresentável de Deus. Deus vive dentro de mim e de toda a realidade. Vivemos sempre em Deus, uma presença divina que nos envolve, presença latente, discreta, oculta, que tem de se fazer realidade experimentada. Nele vivemos, nos movemos, existimos, devemos repetir várias vezes, e que nos impregne até que seja uma experiência vivida. O Espírito de Deus mora e está em nós. Somos habitação divina. Deus habita em nós. A revelação é uma inspiração interna e solene. Deus se manifesta em nós na história humana, pacientemente, persistentemente, usando todas as oportunidades que lhe damos para comunicar-se conosco no amor. Deus sempre está se revelando a todo homem e a todos os homens. Todas as religiões participam da revelação e da verdade divina. Temos de tratá-las com respeito e, como diz o Concílio Vaticano II, reconhecer, guardar e promover sua verdade. Orar é estar com a presença que me habita. Requer abertura da minha parte, além de escuta e silêncio, deixar-me amar e amar. Simplesmente estar com aquele que me ama.